Salve, irmãos, com um bom dia de salvação. Eu venho trazer uma leitura aqui da palavra de Deus que está lá no 1 Coríntios, capítulo 6, que diz assim, capítulo 1 diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. No 4 diz assim: então, se tiverdes negócio em juízo perantes a esta vida, podes para julgá-los os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar. Eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tedes demandas uns contra os outros, porque não sofrei antes a injustiça, porque não sofrei antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E o 10 diz assim: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você veja como essa palavra ela é assim, perfeita, a qual o apóstolo Paulo fala que na igreja, será que não tem uma pessoa na igreja que seja justa, que seja uma pessoa correta, que tenha capacidade de resolver um problema entre dois irmãos? Mas isso vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso na presença dos incrédulos. Quer dizer, aí o apóstolo Paulo fala: se entre vós há demanda, já é uma pura derrota. Se entre os irmãos há demanda, há discórdia, já é uma pura derrota, porque vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso na presença de incrédulo. Quer dizer, se há entre vós demanda, já é uma pura derrota para aquela igreja, né? Porque vai um irmão, quer dizer, não tem um pastor, não tem um evangelista preparado para aconselhar aqueles irmãos, porque a Bíblia fala aqui: se vós há de julgar os anjos, por que não resolver as coisas pertencentes dessa terra? Está entendendo? Aí vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso na presença de incrédulos, quer dizer, na presença de pessoas infiéis a Deus. Você não sabe que os fornicadores, os ladrões, os homicidas, os afeminados não herdarão o reino de Deus? É muito forte essa palavra. Aí vai um irmão a juízo contra outro irmão na presença de pessoas incrédulas. Se há demanda entre vós, já é uma pura derrota. Aí a gente vai aqui, no mesmo versículo 6, 1 Coríntios 6, versículo 16, diz assim:
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, que é a prostituta, né, faz-se um corpo com ela, porque diz, serão dois, uma só carne. Aí o 17 diz, mas o que se junta com o Senhor é um espírito com ele. O 18 diz, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. O 20 diz assim, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você vê, os quais pertencem a Deus. Você vê o quanto é forte, que ele fala no 16, diz assim, ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um só corpo com ela, porque diz, serão os dois uma só carne. Então, quando você se ajunta com uma pessoa que não é crente, que não é de Deus, e você fornica, quer dizer, você está pegando o templo do Espírito Santo e está se unindo com uma pessoa que não é de Deus. É interessante isso, né? E Deus diz, fugir da imoralidade, porque todo pecado que você comete fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. E o 17 diz assim, mas o que se junta com o Senhor é um espírito com ele. Aí diz assim, fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que pratica a fornicação peca contra o seu próprio corpo. Você veja que aquela pessoa que peca contra o seu próprio corpo, quer dizer, é uma coisa terrível, né? O pecado da fornicação, né? Porque todo pecado é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, que é o pecado da fornicação. Aí diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita entre vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Veja, quer dizer que o seu corpo não é mais seu, é templo do Espírito Santo. E quando você se envolve com uma pessoa fora do casamento, você está pecando contra o seu próprio corpo, você está praticando a imoralidade. Aí diz no 20 assim, ó, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus, vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você vê, o seu corpo não pertence mais a você, pertence a Deus. Então, quando você peca contra o seu próprio corpo, você está pecando contra Deus, porque o diabo cria uma moda podre das mulheres aparecer com um corpo sensual, umas mulheres aparecer seminua, para que os homens usem ela, e ela, a partir do momento que ela é usada por um, por outro, e ela vai e perde a fé. Por que ela perde a fé? Porque ela não acredita mais, porque o diabo usa o corpo dela para seduzir os homens. Ela tem vários homens e ela perde a fé em Deus, tá vendo? Porque ela peca contra o seu próprio corpo, porque ela está praticando a imoralidade. O diabo, ele não ganha nada com sua alma, ele só vai ter o prazer de dizer na cara de Deus que ela preferiu o diabo do que a Deus. Então o diabo, ele ri na cara de Deus, porque você preferiu ao diabo do que a Deus.
entendeu? O diabo não vai ganhar nada com sua alma. Você vai para o inferno. As pessoas que estão no inferno não dão lucro nenhum ao diabo, entendeu? Então, quando você peca contra o seu próprio corpo, entendeu? É o pecado de fornicação. É terrível esse pecado, né? Porque você está praticando a imoralidade. Quando você peca, quando você tem relação sexual que fora do casamento, você está praticando a imoralidade, entendeu? Isso ele está falando aqui quando você se refere a um cristão. Fugir da impureza, porque todo pecado que a gente comete é fora do corpo, mas quem pratica a fornicação, ela peca contra o seu próprio corpo, porque vós não foi salvo por Deus, está entendendo? Então, quando você fornica, você está pecando contra o seu próprio corpo. É melhor você sofrer injustiça, é melhor você sofrer a injustiça, mas você sendo justo, mesmo que alguém fale algo de você, mas você tem certeza que você é justo. É melhor sofrer como justo do que sofrer sendo injusto, praticando aquilo que é errado. Se você pratica aquilo que é correto e alguém inventa uma mentira ou uma calúnia sobre você, alegrai-vos, porque é grande o seu galardão diante de Deus. Mas se você estiver no erro, você tem que consertar aquele seu erro, para que você alcance a salvação da sua alma. O diabo não vai ganhar nada, ele só vai dar desprazer a Deus por convencer você ao diabo. Então, ele vai rir na cara de Deus, porque você escolheu o diabo e não escolheu a Deus. Então, fugir da imoralidade. E o primeiro versículo, quando eu falei, né, com relação aqui o versículo 2 diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Você vê, né? Se nós que somos cristãos vamos julgar os anjos, imagina as coisas pertencentes a essa vida. Aí ele fala quando um irmão vai a juízo contra outro irmão, isso na presença de incrédulo. Porventura, não há um justo dentro da igreja que possa julgar uma causa entre os irmãos? Aí vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso na presença de infiéis. Você não sabe que as pessoas que praticam a prostituição, o adultério, o lesbianismo, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. O mundo já exage do maligno, o diabo que está dominando o mundo. Então você não pode pegar as coisas pertencentes da igreja e usar uma pessoa do mundo para lhe aconselhar. É como se você estivesse pegando os conselhos de Satanás e colocando dentro para julgar um irmão do outro. Você já viu Satanás ter um bom conselho para dar? Então, você tem que procurar uma pessoa que seja um evangelista, um pastor, alguém que esteja preparado para lhe aconselhar, porque a Bíblia diz aqui, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Está entendendo? Então é isso. Tem pessoas preparadas para poder aconselhar na igreja. Não pegue conselho de ímpio. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.